estamos de volta e agora nós vamos falar sobre uma outra lei que foi aprovada recentemente na Câmara de Vereadores e enviada pelo Poder Executivo. É sobre a alteração, as mudanças que aconteceu no Funservir. Quem está aqui comigo para falar sobre essas alterações é o secretário Ari Souza, o secretário de Gestão de Pessoas aqui de Balneário Camboriú. Bom dia, Ari, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Bianca. Muito bom dia às pessoas que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui com você para debater sobre esse assunto importantíssimo para o servidor público. Bom, Ari, eu queria começar então explicando para quem está em casa nos assistindo o que é o Funservir, para que serve, como que ele funciona. O Funservir é o plano de assistência à saúde ao servidor público. O Funservir hoje conta com 7.600 usuários. Eu costumo dizer que o Funservir chega a ser maior do que a própria Unimed, que pese a Unimed ser um excepcional prestador de serviço aqui na nossa região. Só que o Funservir tem a Unimed como uma credenciada. Nós temos hoje mais de 300 credenciados em hospitais, laboratórios, clínicas que atendem o servidor público no formato de convênio particular. O servidor público dá sua contribuição, o município também recolhe a parte patronal e nós temos com isso dois elementos que são importantíssimos. Cuidar da saúde do servidor público, ao mesmo tempo que nós fizemos com que essas pessoas, com que o servidor público, 7.600 pessoas, não utilizem o sistema público de saúde, desafogando assim para que o cidadão possa acessar o serviço público de saúde. Então, antes da gente entrar nas alterações que foram feitas no Funservir, eu queria te perguntar como que ficou a questão da Unimed, no começo do mandato da prefeita Juliana Pavan. Nós tivemos ali, a Unimed iria então se descredenciar, Como que está essa situação hoje com a Unimed? Dois foram os fatores que nos levaram a fazer essa movimentação de alterar a legislação. Primeiro, foi ter identificado já na transição e confirmamos agora no começo do governo que o Funservir passa por um desequilíbrio financeiro muito severo. O que acontece nos últimos... O Funservir apresenta prejuízos sistemáticos nos últimos 24 meses. Então, já era sabido do governo anterior e, mesmo assim, veio implementando medidas que geraram ainda mais despesas. E o segundo fator foi nós termos a notícia de que a Unimed formalmente noticiou o Funservir da intenção de não mais atender os servidores públicos e isso, obviamente, gera uma inquietude para o servidor público e a prefeita, de forma muito rápida, interviu e a gente estava junto para que a Unimed pudesse dar um prazo maior e a Unimed deu 6 meses de suspensão do descredenciamento para que nós pudéssemos, então, estar apresentando até o mês de junho, agora de 2025, uma solução que possa ser viável para que nós possamos manter essa parceria entre o Funservir e o Unimed e fazer com que o servidor público não perca o atendimento da Unimed. Então, agora, vamos falar o que mudou com essa nova legislação, com essa nova lei que foi aprovada. O que muda para o servidor público? Para o servidor público, as alterações elas não são significativas quando nós falamos no atendimento de saúde. Mas, inicialmente, aqui deixar bem claro, o Funservir não passou por uma reestruturação. O Funservir passou por uma adequação. Nós constatamos que o desequilíbrio financeiro do Funservir ocorria porque o governo anterior passou a conceder atendimentos que não são inerentes a plano de saúde. E daí nós tivemos que adequar esses atendimentos, suspender esses atendimentos para que nós pudéssemos encontrar o equilíbrio financeiro do Funservir e, a partir daí, inclusive, voltar a discutir com a própria Unimed para a manutenção dos serviços. Mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando num plano de saúde custear cirurgias estéticas. Nós estamos falando num plano de saúde custear cirurgias robóticas. Nós estamos falando num plano de saúde disponibilizar consultas terapêuticas de quiropraxias e pilates e tantos outros que não fazem parte da essência de um plano de saúde. E quero aqui deixar claro que todos os atendimentos que sejam emanados de determinação médica, de orientação médica, o Funservir vai continuar atendendo. Porém, esses atendimentos que nós entendemos e a legislação não vê como necessário em plano de saúde, esses atendimentos foram suspensos. Ao mesmo tempo que a alíquota do dependente
ou seja, do filho ou a esposa do servidor, ela acabou, era 2,50% ao mês, 2,5% ao mês, nós passamos para 4%, um aumento muito sensível, e que mesmo assim mantém os valores muito abaixo do valor de mercado, e essa é a vantagem que o servidor público tem. Ele tem um plano de saúde que é muito forte, que é muito amplo, e o custo disso para o servidor é bem em conta. Então, isso não vai se alterar. Então, a mudança maior realmente acaba sendo para a prefeitura, né? A prefeitura que acaba se adequando e melhorando os serviços que vai oferecer, então, para o servidor público, né? O servidor público não vai sentir tanta a falta, né? Ou melhor, não sente a falta de nenhum serviço que era oferecido anteriormente, né? Não, Bianca, você veja bem, a determinação da prefeita foi manter todos os serviços essenciais relacionado à saúde do servidor em atividade, perfeito? Então, o servidor público passa a ter, a partir de agora, uma gestão responsável, focada em manter o plano de saúde o mais forte possível. Nós, com a modificação que foi feita na legislação, nós vamos conseguir que, a partir do mês de março, o FUNSERVI volte a ser superavitário. Superavitário no sentido de formar reservas, né, para que eventuais despesas excepcionais, e acaba acontecendo, em alguns casos aí de tratamentos oncológicos, principalmente, o FUNSERVI acaba tendo que arcar uma despesa muito mais alta, ou seja, nós deixamos de ter prejuízos mensais, o que vínhamos tendo há 24 meses, e nós passaremos então a ter superávit, né? No ano de 2024, a prefeita Juliana Pavan recebe o FUNSERVI com um déficit anual de quase 8 milhões. E se nós formos contar nos próximos 10 anos, nós estamos falando aí acumular uma dívida de 80 milhões, e daí o município não pode suportar com isso. Então, as medidas foram nesse sentido: adequar o FUNSERVI, manter o FUNSERVI forte e prestando serviço de saúde ao servidor, sem que o servidor, principalmente, sem que o servidor tenha surpresa, o que ia ter se nós não fizéssemos essa movimentação. Então, a partir de quando o servidor já vai sentir essa diferença, já vai perceber, já vai valer, então, essa lei que foi aprovada nesses últimos dias aqui em Balneário Camboriú? Perfeito, Bianca. O projeto foi aprovado na terça-feira, nós estamos aguardando a sanção, e o novo formato do FUNSERVI, em que pese, volto a repetir, as modificações foram sensíveis e não afetam o servidor, elas passam a vigorar a partir de 1º de março. Então, a partir de 1º de março, o servidor tem esse novo formato, e vale aqui dizer também, nós tínhamos uma faixa etária de atendimento de dependentes do FUNSERVI de 19 a 29 anos, e nós entendemos, e isso é de compreensão mediana da própria sociedade, que um dependente de 29 anos, uma pessoa de 29 anos, não pode mais ser considerado dependente, um filho, né? Então, a gente adequou isso também, a idade dos dependentes passa a ser até 18 anos, porém, e vai aqui a nossa mensagem ao servidor, o dependente, filho de servidor, que estiver em tratamento continuado, ele tem, após a promulgação da lei, após a sanção da lei, o prazo de 30 dias para informar ao FUNSERVI que esse dependente está em tratamento, e daí o FUNSERVI vai manter esse usuário até o final do tratamento. Ou seja, nós estamos cuidando do servidor, o FUNSERVI está atento a isso, e o servidor não vai ter prejuízo. Então tá, muito obrigada pela sua participação, queria agradecer aqui por estar, né, aqui com a gente, esclarecendo todas as mudanças para o servidor, que com toda certeza vai fazer muita diferença eles saberem certinho todas essas alterações. Muito obrigada, Ari. Obrigado a você, Bianca, e nós estamos no FUNSERVI 12 horas por dia à disposição do servidor, também para recepcioná-lo, explicar e adequar e buscar soluções para todos os casos. Muito obrigado a todos. Bom, e agora então um caso que preocupa muito também é a dengue. E então nós vamos saber quais são as ações que estão sendo feitas em Camboriú para o combate da dengue. O verão em Camboriú tem registrado temperaturas acima de 30 graus de forma frequente, além de volumes consideráveis de chuva, mesmo que em períodos curtos. Pensando na prevenção da proliferação de mosquitos da dengue, a Prefeitura tem intensificado as ações nos bairros do município. Nós realizamos uma limpeza compulsória aqui dentro do município, né, que é uma demanda que nós estávamos há algum tempo tentando resolver a questão da limpeza, um local que estava dando muitos focos de dengue e a gente não estava tendo uma resposta do proprietário. Então, através do Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, nós tivemos hoje uma entrada
forçada no imóvel, né? E aí a gente conseguiu fazer toda a limpeza desse local. Foram retirados aí aproximadamente 6 a 7 caminhões de entulho, de lixo, né? Que estava sendo lá de material inservível, que estava servindo para depósito de dengue, né? Diferente de outras doenças, a dengue, quanto mais o paciente contrai, maiores as chances de evoluir para uma dengue mais grave. Por isso, pequenas ações no dia a dia podem fazer toda a diferença na hora de evitar a proliferação dos mosquitos. A gente vem trabalhando, né, e reforçando que a população evite que deixar depósitos com água parada, que faça esse trabalho diário nas suas casas. A gente fez o LIRA, que foi o nosso levantamento de índice rápido agora no final de janeiro até o início de fevereiro. O nosso índice de contaminação aqui ele deu médio, né, médio risco, então para a Aedes aegypti. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma nova epidemia, como tivemos no ano de 2024, mas é um cuidado que a gente tem que ter diariamente. É importante ficar atento aos sintomas de febre alta, dores intensas nas articulações, músculo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, náuseas e cansaço extremo. Caso perceba algum sintoma, procurar a unidade de saúde básica mais próxima de sua residência. Bom, e vale sempre lembrar, fazer aqueles cuidados básicos em casa, né? Não deixar água parada, verificar se a caixa d'água está fechada, colocar areia no potinho da planta ou tirar a água então, né? Mas enfim, sempre manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E agora nós vamos continuar falando de Camboriú, nós vamos conversar com a Icla, que já está aqui comigo, né, Icla? Bom dia, tudo bem? Qual é o assunto de hoje? Bom dia, Bianca. Bom dia para quem está nos acompanhando em casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as enchentes, né, que atingiram Camboriú no mês de janeiro. Dessa vez é uma notícia boa, uma notícia muito positiva para quem estava esperando poder fazer o saque do FGTS que das pessoas, né, que foram atingidas durante a cheia no mês passado. Então, as pessoas que moram em áreas de risco, que foram atingidas por essa cheia, elas já podem fazer esse saque do FGTS. Basta procurar o aplicativo do próprio FGTS, né, da Caixa, ou vir até aqui a Caixa Econômica aqui no centro de Camboriú. Vale ressaltar que esse é um benefício, né, o saque está sendo liberado apenas para as pessoas que moram nessas áreas atingidas pelas cheias, né? Então, vale as pessoas ficarem muito atentas a isso. Tem que comprovar, né, comprovante de residência junto à Caixa, documento de identificação também. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa ciência de que é apenas para as pessoas que foram atingidas pela cheia, né? Basta procurar, né, então, novamente afirmando, o aplicativo da Caixa ou vir aqui no banco da Caixa no centro de Camboriú com os documentos na mão, né? Que é uma identificação, pode ser o RG ou habilitação também, e além disso também deve trazer, na verdade, o comprovante de residência. E aí fica mais um recado, para as pessoas que não têm o comprovante de residência, ela deve procurar a Defesa Civil até o dia 7 de março para poder fazer então a solicitação desse comprovante de residência, né? São aproximadamente aí 1.700 ruas que foram atingidas aqui em Camboriú, que são as pessoas que estão com o direito garantido para poder fazer esse saque do FGTS, Bianca. Muito importante todas essas informações, né? E com toda certeza toda essa ajuda para todos os moradores, aqueles que foram atingidos pelas enchentes que aconteceram então no dia 16 de janeiro. Muito obrigada, Icla, e boa tarde e um ótimo final de semana. Boa tarde para você também, Bianca, e um ótimo almoço para todos. Bom, e agora nós vamos saber como que está sendo as ações realizadas em Camboriú referente ao Fevereiro Pink, que é sobre a conscientização da gravidez na adolescência. Em alusão ao mês da campanha Fevereiro Pink, a Prefeitura de Camboriú iniciou ações voltadas para a conscientização e prevenção da gravidez na adolescência. As secretarias de Saúde e Educação reuniram orientadores escolares para receber uma formação específica na intenção de aprimorar o acolhimento e a orientação dos estudantes sobre o tema. Nesse trabalho, durante esse restinho de mês e também no início de março, nós vamos trabalhar não só com os alunos nas escolas, como a gente já fazia nos anos anteriores, né, com palestras, rodas de conversa, enfim, mas também com os orientadores escolares, né, que são peças fundamentais dentro das unidades escolares e essa ponte entre gestão, né, escola, alunos e família. A campanha tem como foco os adolescentes a partir de 14 anos e contará com atividades educacionais em unidades de saúde e escolas da rede municipal. As atividades terão início na última semana de fevereiro e seguirão durante março. Hoje a gente entende que a gente tem direitos garantidos para essas adolescentes,
a gente tem acesso à saúde, à educação, mas como é que a gente está articulando isso para garantir que, de fato, elas tenham, né, acesso a esses direitos, né? Então, hoje essa reunião ela acontece justamente para a gente poder se alinhar, tanto a equipe da saúde, eu componho a equipe da saúde junto com a equipe da educação, para a gente poder levantar essas principais dúvidas a respeito de como que acontecem os encaminhamentos, em quais momentos, para onde que a gente encaminha, como que a gente acolhe, como que a gente aborda esse tema dentro das escolas. A estratégia reúne rodas de conversa e palestras interativas, proporcionando um espaço seguro para que os adolescentes tirem dúvidas e reflitam sobre o impacto na gravidez precoce. Bom, e agora nós vamos fazer um intervalo e na volta temos o comentário político e também a previsão do tempo para este final de semana.